Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E você sabe o que são slow readings? Se você perdeu esse rolê gringo do Book Twitter, aguarda a vinheta e vem com a gente. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Gente, o tema foi sugerido pela Sally, mas como vocês vão perceber ao longo do programa, ela desapareceu. Ela tá bem, tá, gente? Ela tá bem, mas ela não veio hoje, mas ela sugeriu o tema, tá? Então... Ela tá entre nós em espírito. Exatamente, então a gente vai fazer esse episódio por ela. Para falar desse assunto em específico, nós vamos ter que voltar até dezembro do ano passado, onde dois autores de literatura infantil e jovem adulta gringos colocaram por motivos de reflexão suas declarações no Twitter sobre o fato de que eles sentem falta do espaço que existia antes para histórias lentas, narrativas fictícias reflexivas, onde no decorrer do livro existia um cuidado de descrição de cenários, de desenvolvimento de personagens, de seus dramas, uma construção de mundo aprofundada, e onde o clímax ou os acontecimentos mais fortes eram deslocados para o fim do livro. Ou se era para um caso de existir um gancho ali no fim para inserir-se uma continuação que viria posteriormente. Mas o que esses escritores acabaram ponderando nessas reflexões também era: será que a era da velocidade chegou para ficar? E não existe mais nenhuma possibilidade de livros lentos como esses que eu acabei de explicar venderem bem no mercado? Porque livros lentos são aqueles que aparecem nas resenhas do Scooby com os seguintes comentários: esse livro nada acontece com ele até uma certa parte do tempo, ou quase nada acontece no início dele até uma certa parte do tempo. E que a única forma certa agora, se você quer escrever um livro e vender ele bem para comercialização de nível mundial, são livros onde a ação é constante, o desenvolvimento é rápido e objetivo, e os finais se dividem entre a resolução dos conflitos iniciados lá no primeira parte do livro, ou no gancho para suas continuações, que são rapidamente desenvolvidas também. Hoje quem está me acompanhando na mesa é a Amy, vulgo Yasmin, para os íntimos. Hello! É que quando a Anne não tá aqui, aí não vai confundir com o meu nome. É Amy, Anne, N. Todo mundo terminando em Y. E eu vou avisar de novo que eu falei isso nos bastidores, eu vou falar no ar agora. Não fui eu que escolhi os apelidos delas. Elas escolheram. Elas colocaram assim na ficha e eu falei assim, tá bom. Vai ficar assim. Olha, com todo respeito, eu já estava usando. Exato. Eu já usava esse apelido antes, tá? Nada a ver com o meu nome, mas eu já usava. Então, eu vou fazer aqui o disclaimer de direitos autorais, tá? Eu fui atrás dos nossos seguidores e ouvintes lá no Twitter para perguntar para eles o que eles achavam dessa história, para que eu conseguisse seguir em frente de uma forma justa aqui. E antes de apresentar a opinião desses claríssimos, eu vou eu vou falar honestamente sobre o que eu penso sobre isso e depois eu vou direcionar a pergunta para Yasmin. Eu, honestamente, enquanto leitora, eu prefiro uma coisa equilibrada entre os dois estilos. Eu geralmente gosto de escritores como o Andrew Piper, por exemplo, que iniciam livros de uma forma como uma reflexão sobre algo muito específico. No caso do Andrew Piper, em O Demonologista,
ele inicia o primeiro livro da trilogia com uma reflexão sobre a infância e sobre o luto. Introduz a primeira cena de ação, que é a apresentação da figura demoníaca. E a partir dali, ele vai se aprofundando dentro do trama do personagem principal. E a partir desse drama, ele vai desenvolvendo outros momentos de ação no decorrer dele. E o drama faz parte do desenvolvimento do vilão, porque a depressão que o personagem principal sofre é o que alimenta a força do demônio no primeiro livro. E isso é um ponto importante a ser tratado. Então, quando é possível eu encontrar narrativas dessa forma, onde o drama é extensamente bem trabalhado e os outros personagens em volta reagem a esse drama que está sendo trabalhado, ou cada personagem tem um drama individual e todos são bem trabalhados, eu gosto bastante de ver isso e gosto que as cenas de ação intercalam entre essas coisas. Mas tem alguns pontos, tipo, vou dar o exemplo de outro escritor de terror agora que faz algo diferente do Andrew, que é o Stephen King, que ele, como todo leitor desse homem sabe, ele pega uma gota de sangue numa sala e ele diz que aquela gota de sangue é importante. E ele vai te descrever cada molécula presente naquilo. Porque aquilo tem um objetivo. E você, na hora que você tá lendo, você pensa assim, mano, eu já entendi. Acaba, pelo amor de Deus! São 3 parágrafos você me dizendo o que é uma hemácia. Eu já entendi. Qual é o que você quer me entregar depois disso, Stephen? Calma. A próxima cena de ação vai te explicar o porquê que eu demorei esse tempo todo. Só que existe uma história. Eu costumo dividir leitores de terror em 2 grupos. Os impacientes e os pacientes. Somente os pacientes seguem sendo leitores do King. E eu passo a palavra para Yasmin. Eu sou a prova viva disso, tá? Sou um pouquinho a prova viva disso. Porque, assim, eu não li muitos livros de terror do King, mas, assim, eu li Joyland e Rosemary, que eu peguei emprestado até contigo, Raio. Uhum. Cara, assim, não é uma questão de ser impaciente. Vamos lá, eu sou uma pessoa impaciente um pouquinho, mas é uma questão de que chega um momento que enche o saco pra caralho. Assim, enche... Sabe uma coisa que as pessoas falam muito de Tolkien, quem não gosta de Tolkien? Eles são na mesma linha, o King é fã do cara. Então, assim... As críticas que tem do Tolkien, de que, tipo assim, pra que você tá me descrevendo tanto? Vou dizer, sei lá, por exemplo, se eu não me engano, em Rosemary tem muita descrição da casa dela. Sim. Não tem? Sim. Tem muita. Eu já tava lendo, eu já tava assim, meu amigo, eu já entendi. Eu não vou fazer uma fanart dessa casa, eu não vou, sabe, fazer uma maquete dessa casa. Eu não preciso que você me explique cada detalhe de cada corredor, dessa desgraça dessa casa. Eu não preciso saber disso. Muito obrigada. Eu tô entendendo o que você tá fazendo, mas eu não preciso. Vamos continuar. Então, assim, eu li esse livro. Esse livro ele foi muito bom, né? A gente uma daquelas situações assim. Não curto muito o estilo de escrita do autor, mas você vê qualidade, porque é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. Qualidade não se mede a partir de gosto. Exato. Então, assim, ele tem um talento absurdo, mas puta que pariu. Nossa Senhora! E assim, eu sou uma pessoa que depende muito essa questão, porque uma coisa que a gente estava até conversando, que eu estava até comentando com a Rai antes da gente iniciar a gravação, que sobre esse tema estava tendo bastante no TikTok o pessoal reclamando de Ed La Rue, que é um livro que, assim, além da escrita meio poética que a Victoria Schwab tentou fazer,
assim, eu vou falar tentou fazer, mas ela realmente fez. Eu gostei bastante do livro. O livro é muito lento. Então, tipo assim, a gente tá acompanhando essa personagem e entre aspas, evolução dela, ela lidando com a situação dela. E assim, você tá numa situação que você vai viver para sempre, né? Mas ninguém vai lembrar que você existe. Então, tipo assim, tá tu e tu no mundo. Então, a Ed, ela é uma pessoa assim. Eu gosto de falar que ela sou eu no Twitter. É o tipo de pessoa que reclama bastante. Então, ela reclama muito. Então, é muito tempo do livro. Assim, desde o momento que ela faz o pacto lá com o bicho até a situação atual dela. E esse meio, entre aspas, romance entre ela e o bicho lá. E assim, cara, é um negócio. Você tá dizendo bicho para evitar dizer a palavra demônio porque a gente tá no meio da Semana Santa, é isso? Isso. Aprendam a ser bons cristãos, gente. Aprendam a ser bons cristãos. Eu comecei a minha fala falando de um livro sobre o demônio que possui uma criança. E ela teve a humildade de não pronunciar o nome do dito cujo, porque ela teve respeito à imagem condecorada do Nosso Senhor crucificado. Amém! Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo isso. É isso. Nem foi por causa que eu esqueci o nome dele. Mas assim, é uma quantidade bem grande de tempo. E o livro é grande. Então, é um livro lento, que o foco dele é muito uma questão psicológica da Adeline. Mas assim, é um livro que eu gosto, sabe? Então, eu acredito que vai muito da como que está sendo a abordagem dessa escrita lenta. É uma questão tipo o King, que é uma descrição de personagens, objetos em excesso, apesar dele ter também essa questão de desenvolver enredo e desenvolver personagem, ou é só porque a leitura está lenta, mais focada na questão do desenvolvimento do personagem em si, não tanto na descrição, porque o King tem a questão do desenvolvimento do personagem junto com a descrição. Então, assim, 2 níveis de lerdeza, sabe? Não é questão. Então, eu acho que eu não vejo isso como questão de lerdeza, porque assim. Vou citar Rose porque foi que você leu, senão eu estaria iluminado para dar exemplo aqui, mas você não ia entender isso. Quando ele pega o Norman, por exemplo, que é o vilão principal do livro, ele descreve o Norman na primeira fase do livro, isso eu lembro direitinho, como humano que por dentro se revela um monstro. Lá pro meio do livro, ele descreve só o monstro. A humanidade sumiu, escafedeu-se. E para você lembrar que aquilo ali é um ser humano, você tem que ter a memória viva do que você leu no início. Porque se tu contar só que com o que você vê da cena dele espancando o velho que vende bilhete de trem em diante, você não vê mais um ser humano dali. É outra coisa. É outra coisa completamente distinta de um ser humano. Tanto é que o King alterna entre dizer homem, touro, moço. Se eu não me engano, ele chama até uma hora de besta, alguma coisa parecida com isso. Exato, se referindo ao mesmo personagem, usando sinônimos de animal, monstro, besta, touro. E isso tudo para mostrar o quanto ele é desumano nas atitudes e nas reflexões dele. E ao tempo todo o leitor tem que se lembrar sozinho de que ele está se referindo a um homem. Exato. Então eu acho que quando o King faz isso, ele faz uma coisa parecida com o personagem principal de Iluminado também. Não tô falando do garoto, tá, gente? Não tô falando da criança. Tem muita gente que acha que o personagem principal de Iluminado é a criança. Não é a criança. É o Jack, tá? E
Eu tô falando do Jack, que é o que vai precisar do hotel, que é o escritor, que tá bloqueado, etc. O King faz uma coisa no Iluminado muito parecida com ele. Começa a escrever dele como humano, que tá frustrado, que a vida dele tá uma bosta, e que ele tá falido, e ele precisa de um emprego para sustentar a família, e ele não tem esperança nenhuma de conseguir nada, porque o filho dele é doente. Na verdade, não é doente, né? Mas, enfim, eles acham que é uma doença. Que o filho dele é doente, e ele precisa de alguma coisa para conseguir sustentar o tratamento do filho, e ele precisa estabilizar a cabeça dele como escritor para continuar escrevendo de novo. Aí ele recebe essa proposta de cuidar de um hotel isolado na neve no quinto dos infernos, e ele vai. E o que você acha que vai acontecer? Vai dar merda, velho! Agradável, alguma coisa bem agradável. Vai dar merda, tio! E o Iluminado não é um livro, é o livro do King, hoje. Mas, assim, entre os livros do King que eu li, é um dos livros mais objetivos do cara. Mas se você não for um leitor paciente para ver essa forma de descrição de ambiente se misturando a drama individual de cada personagem, sendo feita na tua frente, com frequência, porque aquilo ali tem um motivo, aquilo ali tem um estilo próprio. Cara, é muito difícil você descrever, se defender a escrita do Stephen King, porque você cai na ladainha de defender o filme cult, na mesma ideia. Tá ligado? Na mesma ideia. Pior que é mesmo. Na mesma ideia. É muito difícil, tá ligado? Você tá falando, sei lá, de um filme francês. Exato, é a mesma coisa que você querer defender Pássaros, do Hitchcock. Quem não assistiu o filme não vai pegar a referência, mas eu vou tentar lembrar de outro aqui, peraí. Anticristo, do Lars von Trier, que a maioria deve ter assistido só por causa da cena de putaria que tem no filme. Ou então aquele Mártires. Isso, Mártires, que é francês. É francês. Tem um reboot em americano. Mas o original é francês. Sim. E o reboot Foi não presta. Até aquele E o reboot não presta. Bom dia, mamãe, sei lá o quê. Bom dia, mamãe. Oi, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Então, é isso. É defender o filme cult. Você tem que apreciar cada migalha daquela merda. E fazer a defesa é muito difícil, porque as pessoas acabam interpretando quem tá fazendo a defesa de algo que, vamos dizer, transcende essa história, acaba soando como aqueles nerdolas que ficam defendendo até o fim que o Batman não é um fascista e que quem fez o roteiro de Besouro Azul... Acaba soando pedante. Desculpa, eu sou fã de super-herói, eu tive que fazer essa analogia aqui pra vocês conseguirem entender. Enfim, gente, indo pra resposta que os ouvintes deram pra seguir em frente. A grande maioria que os ouvintes falaram conosco lá no Twitter, eles disseram que depende. E aqui parece que é tudo estudante de direito, que eu nunca vi tanto depende junto. A gente é assim, cara. A gente é assim. A gente fala depende o tempo todo. Até porque depende mesmo. É assim que a gente aprende com os nossos professores. Então a gente não pode fazer nada. Não, mas a regra é essa. Mas depende. Exatamente. Não segue só a regra. Puta que pariu. 10 períodos, cara. 10 períodos. Enfim. 10 períodos. Não estava mais. A gente sabe que depende. A maioria dos ouvintes responderam que depende do livro, depende do estilo do escritor, depende do gênero que está sendo escrito, que isso tudo interfere em como eles vão receber essa narrativa lenta. E eu digo que isso é justo. Porque eu comecei falando de terror. A Yasmin tá falando de fantasia, né? Outlawry.
É uma fantasia com drama, na verdade. Tem um nome específico pra isso? Não. Então eu vou chamar de fantasia. Deixa eu ver como que o nome tá categorizado aqui no Google. Vai falando, pode falar. A Yasmin tava falando de um livro da Bia Schwab que provavelmente é alguma coisa relacionada à fantasia, porque essa mulher só escreve essa linha. É um romance de fantasia. É uma romantasia, pronto. É uma romantasia. Falando de uma romantasia. São dois gêneros completamente distintos, não se igualam em praticamente nada, mas eles conseguem se encontrar de alguma maneira. Se a gente vai procurar em outros livros para fazer comparação, agora indo para o campo da fantasia, para ficar nesse negócio, os livros mais vendidos de fantasia hoje, se a gente for dar uma olhada, se a gente pegar os mais recentes, eles têm mais o quê? Pensamento ou ação? É ação, sem sombra de dúvida. Sim. Os livros de terror mais vendidos hoje em dia, se eu pegar pelos mais recentes, o que mais vende agora é terror psicológico. O terror psicológico, ele é extremamente dependente de capítulos reflexivos. Ele não existe sem reflexão humana. Porque isso é a base fundamental do gênero. Você vê Black Phone, o telefone preto do Joe Hill, que é filhote do Stephen King, para quem não sabe. É um terror psicológico. Sobre o assassino de criança. Com a máscara muito esquisita. Sim. E paz, entendeu? Você vê Batem a Porta, que foi adaptado para o cinema agora pelas mãos do M. Night Shyamalan. É outro terror psicológico. Tá sendo bem vendido pra cacete como livro também. Você vê... Pensa mais alguém aqui. Ai. Agora fugiu. É que assim, eu não sei como é que tá nas outras bolhas, mas tem o Caçada Noturna, eu acho, que tá... Tempos Caçada? Eu acho que é Tempos de Caçada. Tempos Caçada, da Dark Side Books, né? Enfim, Isso. Ele eu não tenho certeza se é psicológico ou não. Eu acho que é. Ele é um terror um pouco mais psicológico. Esse eu não tinha certeza se era ou não. Mas, enfim, esses livros que estão sendo muito bem vendidos são de terror psicológico, não são de terror slasher. Livros de terror slasher é um negócio que... muito difícil. São poucos os que existem. São poucos os escritores de terror que se dedicam exclusivamente ao slasher. E vende muito mais filme do que livro slasher. Sim, até porque slasher é tipo assim... pelo menos questão de filme, nunca é muito focado na história, sabe? Sim, são poucos que fazem isso. Sim, o único livro que eu vi que chegou um pouquinho perto que eu li foi aquele A Última Festa. Mas foi muito de uma questão de tipo assim, mais aquele tipo de livro, alguém matou, quem foi que matou? É basicamente isso, não é um slasher. É um thriller. É um thriller, Às vezes a gente nem classifica como terror isso aí, porque é thriller investigativo. Entra na saraiva de thriller investigativo. Muitas vezes. Entendeu? Então, quando a gente está falando de um gênero como esse, que o slasher, se você for parar a pensar, é o estilo de terror, tanto na literatura quanto no cinema, onde a ação está mais rápido. Você tem um assassino ou um grupo de assassinos matando pessoas constantemente, em série. Às vezes tem um motivo, às vezes não tem motivo, às vezes tem uma história de fundo, às vezes foda-se a história de fundo, tá ligado? Sim. Né? A gente tem Filhos estranhos da vida. Qual é a história de fundo dos estranhos? É uma família tá dentro de uma casa, tem uma galera de máscara matando os outros. Essa é a história.
Por quê? Não sabemos. Quem se importa? Ninguém se importa. É isso, entendeu? E esse estilo de livro, esse estilo de narrativa que aparece várias vezes em filmes, não costuma aparecer em literatura. Então, quando as pessoas falam assim, porque eu gosto de livro com mais ação, eu gosto de livro mais objetivo, eu gosto de livro mais rápido. Quando eu tento associar isso pro terror, eu fico muito confusa. Sabe uma boa analogia, eu acho? Sabe aquele livro, o livro que eu já falei, é bom que a Anne nem avisa tá aqui, aquele lá que era uma fanfic de Raylo. Eu esqueci. Caraca, eu tô falando com Fanfic de quê? De fanfic de Raylo. Que é o dos cientistas lá que não usa camisinha. Esse é o nome. Hipótese do Amor. Isso. Era uma fanfic isso? Era uma fanfic de Raylo. Eu não sabia, não. Era uma fanfic. Por que você acha que o cara ele parece todo com Kylo Ren? Eu achava que ele parecia... Peraí, o Kylo Ren... você tá falando de Star Wars. Sim! Eu entendi que era outra coisa. Deixa pra lá. Você entendeu? Enfim, continuando. A analogia que eu faço é que, assim, o beijo desses protagonistas, ele rola nos primeiros capítulos, sabe? Então, tipo assim, não é, o romance. Não é romance, é o beijo. Mas só que aquilo, eu vou falar igual uma velha agora. Antigamente, tá? No meu tempo, demorava muito pra cena do beijo, entendeu? Demorava. Agora você explica pra galera quantos anos você tem. Eu tenho o total de 23 anos. Mas no meu tempo as coisas eram diferentes, entendeu? No tempo, o cara tinha que passar um mês perturbando. No tempo da Yasmin, as pessoas tinham que passar um mês perturbando o juízo da garota, chamando ela de beija-flor. Beija-flor? Eles vão pegar a referência. Chamando ela de beija-flor, ganhar uma luta de boxe, forçar ela a morar contigo. Chamava de Baby Girl. Tem 47 anos, você não chamada de Baby Girl. Não, beija-flor. Vamos botar. Viniló. Então, assim, na minha época, a época longínqua, onde todos os livros, na maioria, eram slow burn, né? Ficava o cara com aquele negócio, eu coloco o cigarro na boca, mas eu não acendo. Porque eu não dou poder pro cigarro. Vamos na casa da Anne Frank. Aí assim... Eu mutei aqui o microfone porque eu tava rindo sozinha. Tá bom. Que tipo de usuário... Deixa eu perguntar, que tipo de usuário de drogas é esse? Não sei, que não quer dar poder pra droga? Eu não entendi. Ele tava na reabilitação, né, amiga? Tá, beleza, então. Não assistiu a... Não, ok, mas se você tá no período de reabilitação, pra que você vai deixar o cigarro na tua boca? A nicotina vai ser absorvida do mesmo jeito que eu acho que... É um livro do John Green. Eles se beijam na casa da Anne Frank. Você acha mesmo que é pra ter lógica? Eu acho que o negócio do cigarro é a menor coisa ali que não faz sentido nenhum, entendeu? Não, porque, assim, cientificamente falando, eu sou uma pessoa que assistiu muito CSI, então eu olho muito o lado científico das coisas. A nicotina do cigarro ia ser absorvida pelos pulmões dele, mesmo sem acender, se ele continuasse mascando. Mas ele tava mascando, ele tava na orelha. Oi? Ele mascava o cigarro. Você falou na boca, então eu deduzi que eu falei na orelha. Não, ele bota na boca também, mas ele bota na orelha, ele deixa na boca e na orelha. Mas ele deixa mais tempo na orelha. Você pensou que ele ficava mascando o cigarro como se fosse um chiclete? Não, tipo assim, bota na boca, aperta e tira. Não, ele botava absorve na boca. do mesmo jeito, entendeu?
Ah, sim. Não, mas tipo assim, ele botava... Sabe tipo, quando você coloca uma caneta na tua boca só pra segurar e depois tira? É tipo Sei, isso que sei, ele sei, sei, sei. fazia. Eu não li A Culpa é dessas Estrelas, gente. Eu não li. Se você Também, não tinha pegou até agora a referência, eu falei o nome do livro, tá? no meu tempo, voltando, demorava esse tipo de coisa. Agora não mais, né? Já começa, sei lá, a mina sendo sequestrada. A pessoa parte logo, a preliminar da pessoa é o sequestro, Arma na sabe? cabeça. Vambora, vambora, vambora. Perdeu, perdeu. Perdeu o E que? aí, Perdeu o que? Esse coração. Vambora, tô levando. a literatura agora, ela tá muito rápida, sabe? Então, nesse sentido, basicamente. É que é foda. Pro terror, eu acho que não serve. Agora, se você escreve, tipo, uma fantasia, rola Eu também fico na dúvida se serve pra fantasia, sabe? Porque serve. assim, se você olhar para escritoras, comparando duas mulheres aqui brancas, para ficar fácil pro pessoal reconhecer. Lá vai. Lá vai, lá vai. A bicho, a abençoada dos féricos. Você junta as duas ali uma do lado da outra, você vai ver nitidamente quem se preocupa em desenvolver personagem com drama, passado, presente, possibilidade ou não de futuro, e quem tá só querendo encher linguiça pro próximo livro. E Sim, eu não só que vou me obrigar a dizer quem é quem. Vocês tirem suas se você conclusões. assistir os 2 episódios aqui, já sabe, né? Mas é que, mesmo uma das duas, a loura, ela não se dá o trabalho de desenvolver personagem, o livro dela continua sendo lento. Tipo assim, os livros que eu li dela, até os, entre grandíssimas aspas, entre aspas imensas, entre gigantescas e enormes aspas, bons, que foram da saga lá, da Branca Loura, eles são lentos, são bem lentos, principalmente o primeiro. Nossa, eu gosto bastante do primeiro, mas todos eles são bem lentos. Só que tem livros de fantasia que lançados recentemente, que são bem rápidos, sabe? Tem O Acordo com o Rei Elfo, que eu tô lendo há 67 anos, que é bem rápido. Principalmente, tipo, mostrando no início. Eles mostram o background da protagonista, de que ela se formou na escola há pouco tempo, que o pessoal da vila dela fez meio que uma vaquinha, um catarse, para ela ir estudar fora. E que ela trabalha agora num boticário e ela cuida das pessoas, faz remédios. E, tipo assim, isso é bem rápido. Mostra também o relacionamento dela com o amigo dela. Dá tempo também de você perceber que o amigo dela é um babaca do cacete. Então, tipo assim, é um livro que tá assim, tá bem rápido, porque a autora, ela quer passar logo as coisas pra botar a trama principal, ela indo lá pro reino do esférico dela e tem que resolver as coisas. Eu falo só no início, porque depois eu achei que começa a perder ritmo, sabe? Porque não tem como você manter um livro de fantasia longo, tipo de quase, se eu não me engano, tem 500 páginas, nessa rapidez, porque senão teu universo vai para as cucuias. Outro livro que eu vi também que acontece isso, do início ser bem, bem rápido, é esse O Segredo do Oceano que eu tô lendo. Isso, assim, isso não é um demérito, tá? Eu até falei com as meninas que eu acho que esse livro vai ser, tipo, provavelmente o primeiro 5 estrelas favoritados do ano. Mas é aquilo, já começa mostrando a protagonista, que eu vou chamar ela de Simi, porque eu ainda não consegui pronunciar o nome dela inteiro, normal. Então, já começa mostrando a Simi, ela como uma mamiata, que é um tipo de sereia, que ela trabalha para Iemanjá, e aí já mostra essa trama dela, e aí mostra que ela tem essa questão de, tipo, ela não quer esquecer da vida dela antes dela, entre aspas, morrer. Eu não sei como explicar isso de uma forma
melhor, porque eu ainda estou lendo o livro, então no início não explica muito bem o que aconteceu com ela. Mas cada pessoa que vira uma mamiata, ela esquece como é que ela era na vida dela normal. Então, tipo, já mostra isso, aí depois mostra ela recolhendo essas almas, mostra ela ajudando essas almas a fazer a passagem, isso em 5 capítulos. E depois já começa mostrando o Coda, acho que Coda. Que vai ser, eu acredito, que o par romântico e o culpado da merda tá acontecendo. Então, tipo assim, 5, 6 capítulos por aí a gente já tem mostrando o background da protagonista, mostrando essa questão que ela tem com a mãe dela e mostrando, entre aspas, o par romântico e o conflito, sabe? Então, assim, são livros de fantasia, só que tem uma questão de que são livros de fantasia únicos. Então, a gente tem esse porém. Não, você tá falando de Segredo do Oceano, né? Isso. Não é único. Puta que pariu. Tá? É uma duologia. Que não traduziram o segundo ainda. Mas duologia eu aceito. Eu pensei que eu tinha entrado no esquema de pirâmide. Não, pra quem não identificou Estiveira com o enredo, a Yasmin tá falando de O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen, que é uma escritora preta de romantasia. Maravilhosa! Tem o segundo livro, eu não lembro agora o nome dele em inglês, mas tá para ser traduzido para alta novel em breve, então vocês aguardem aí que capaz de a gente voltar a falar disso em outro momento. Mas para caminhar para o encerramento desse episódio, eu quero dizer uma coisa. Para quem é leitor e está ouvindo isso, vai ter uma hora da tua vida que você vai querer fazer o seguinte processo. Vamos descansar essa cabeça. Porque quando você lê muitos livros muito rapidamente, como a Sally faz, por exemplo, às vezes eles falam sobre as mesmas coisas. E todos eles são... Vou dar um exemplo burro aqui, que a Sally não lê, inclusive. Instant Love, que era isso que a Yasmin está tentando explicar, que é o amor instantâneo, que é a coisa... que é o romance mais rápido, mais objetivo. Uma hora você vai se cansar disso. É natural do ser humano. E você vai procurar por uma coisa que tenha mais cuidado, mais precisão, mais desenvolvimento de conflito. Isso é um comportamento natural entre os leitores. Lógico que vão existir casos e casos. Vai existir o caso do pessoal que faz o processo inverso, que leu coisas lentas durante a vida inteira e vai querer algo mais rápido para sair da ressaca literária que ficou do último livro. Isso também é possível. Só que é necessário que a gente aceite que está existindo um problema mercadológico aqui, que foi o que deu gancho para esse episódio, onde escritores que possuem um estilo de narrativa mais lenta estão vendendo menos que os outros, que estão na era da velocidade o tempo inteiro, constantemente fazendo isso. E esses estão na era da velocidade, estão, às vezes, por estilo próprio, e em outros momentos, eles estão nesse ritmo porque mentores de escrita disseram que era melhor para eles ficarem nesse ritmo. E não é algo que eu tirei da minha cabeça essa informação. Eu vi isso. Se vocês forem procurar para ver, 5 vídeos seguidos de alguém sendo mentor, se dizendo mentor de escrita, e vai ensinar você a escrever e fazer sucesso rápido no Wattpad, na Amazon, na casa do cara que seja, sempre a mesma fórmula de bolo. Tanto é que eu fui ler o Wattpad desenvolveu um negócio agora que é para ensinar você a fazer sucesso na plataforma. E eu fui ler só de curiosidade aquele bagulho e é exatamente essa fórmula de bolo. Seja rápido, seja objetivo. Estamos na era do TikTok, ninguém tá com paciência para ver você desenvolvendo o cenário, desenvolvendo o personagem, descrevendo a cor do cabelo do maluco que o cara tá pegando, não. Papum. Ele é alto, o cabelo dele é roxo, ele é o personagem principal e ele vai morrer. Você tem que ser rápido. Porque o pessoal do Wattpad não tá com paciência.
entendeu? E a gente tá na era do TikTok, a gente tem que vender rápido, escrever rápido e produzir em massa. E isso é problemático, galera. Não só com os escritores que vão ficar de saco cheio e cansados, grande parte deles, porque tem escritor que escreve só por dinheiro, só para vender, numa metodologia onde ele não se importa se o trabalho dele está satisfatório, tá de qualidade ou não. Ele só quer ganhar esse dinheiro. Tô com raiva dela. Raiva dessa mulher tá hoje. Precisava xoxar, né? Precisava. E tem autores que escrevem por amor ao ofício e que eles querem fazer um trabalho decente, que leva tempo e etc. Mas eles têm essa pressão capitalista em cima das costas deles, pedindo que eles produzam mais e rápido, de forma objetiva, o tempo inteiro, para que eles tenham o espaço deles no mercado confirmado. E quem acaba vendendo com narrativas lentas são os escritores renomados, como o exemplo que eu dei durante esse programa inteiro, Stephen King, que tem ele tem 87 anos. Acho que é isso. Acho que ele tem 87 anos, se não me engano. E ele tem, vamos botar aí, 50 anos de carreira, se bobear mais. O maluco é velho e ele começou a escrever faz tempo. Então, assim, 50 anos de carreira para ele no mínimo. Ele já tá mais do que renomado. Ele tá cansado de estar rico. Ele só escreve porque ele gosta de escrever. Ele não precisa disso. Então ele faz o que ele quer, o que ele gosta. Se você comprar ou não, foda-se. Entendeu? Ele vai continuar ganhando o dinheiro dele todo mês. E ele tá feliz. Eu vou fazer só uma reflexão aqui, uma reflexão reflexiva. Isso que a Rai falou sobre meio que o coach de escrita do Wattpad. Os autores eles têm que botar uma coisa na cabeça deles. Vocês já viram o que faz sucesso no Wattpad? Vocês querem realmente seguir? É tipo assim, sabe aquela questão, tipo, a pessoa vai lá e te pede um conselho e você fala, cara, você tem certeza que você quer um conselho meu? Olha a minha vida! Entendeu? Tipo assim, você vai realmente seguir coach e conselho de plataforma que a cada 3 semanas irrita um dono do morro diferente? Sabe? Então assim, não leva em consideração que coach de escrita no Wattpad está dizendo. Eu sei que é uma merda você fazer um trabalho, tipo, você se esforçar pra caraca nesse trabalho e ele não ser reconhecido. É uma merda. Mas, tipo assim, pô, seguir um negócio desse não sendo o seu estilo de escrita, tipo, não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena. Eu dei o Wattpad como exemplo, mas a Amazon serve também, gente. Você já viu o que faz de sucesso na Amazon? Eu mantenho o mesmo argumento. Existem exceções, mas a regra é esquisita, vocês têm que admitir. Então. Sabe? Assim, eu mantenho o mesmo argumento, tanto pro Wattpad, tanto pra Amazon, tá? E assim, eu falo com a pessoa que lê pelo AO3. A fanfic do AO3 que mais faz sucesso é aquela porra daquela fanfic Dramione, aquela desgraça lenta pra caraca, tá? Então, assim... É sinal de que o povo tá com tempo, né? Eles estão com tempo. Caralho. Bastante tempo. Então, assim, cara, é aquilo. É muito, muito mais uma questão de sorte do que uma questão de você adaptar teu estilo de escrita. Tu vai adaptar teu estilo de escrita, mas você não vai ter prazer no que você está escrevendo e isso vai ser perceptível nas coisas que as pessoas estão lendo, sabe? Aí você sei não, hein, tio, sei não. Tem uma galera que faz carreira assim, eu não vou citar nomes, não. A pessoa faz carreira só é aquilo, né? Mas vocês sabem de quem que eu tô falando. Eu não falei, mas eu pensei. Eu sei que vocês pensaram na mesma pessoa. É aquilo, gente. Muita gente tem... Virgínia tem carreira, entendeu? É bom. Aí fica pra pessoa responder. Tá? Eu mantenho o que eu disse aqui. Então é isso, né? A gente vai encerrar o episódio agora. Vocês façam as suas reflexões.
Dividam elas com a gente nas redes sociais. Nós aguardamos os comentários de vocês sobre esse veredito. E, gente, só para avisar para vocês não começarem a especular treta, tá? A autora em que eu estava pensando não é brasileira, tá? Mas eu sei muito bem do que eu tô falando, que ela fez carreira na Fórmula. Todo mundo que leu alguma coisa dela, sinopse que seja, sabe disso. Se vocês não viram isso, é porque vocês estão mal de leitura. Mas, enfim. Vocês estão bem, né? Às vezes a bolha de vocês é tão boa. Fica na bolha mesmo. Não sabe, não conhece a pessoa, né? Às vezes é bom. Às vezes é bom. Às vezes é bom a gente não conhecer essas coisas também. Mas é isso, gente. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.